PXP Podcast. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao PXP Podcast, o podcast do site Protocolo XP. Eu sou o Marquinhos Serafim, dono do canal Nem Ligo, e estou aqui para apresentar para vocês esse pequeno drops sobre Resident Evil Village, ou Resident Evil 8. A gente jogou a demo, o que deu a entender da demo, que o jogo nada mais nada menos será que uma continuação do Resident Evil 7, porém tem um pequeno detalhe. Por mais que o jogo seja em primeira pessoa, a gente tem um clima muito forte de Resident Evil 4, que por muitos é o Resident Evil mais consagrado. A minha opinião, eu ainda prefiro o Resident Evil 1, mas que venha mais e mais, e que seja um jogo divertido, um jogo que te dê cagaço e um jogo que você adore. Isso é um ponto crucial. Tendo isso, vem o jogo que quiser. E como eu joguei, o que eu senti? Minhas impressões sobre o jogo foram o quê? O jogo tem uma jogabilidade bem legal. Ele segue muito o esquema que foi o Resident Evil 7. E continuamos jogando com o Ethan. E parece que agora ele está mais experiente. Você sente quando ele porta a arma, quando ele segura, que não é mais aquela coisa tipo o cara tem medo de atirar, não. Ele parece que já teve um treinamento de tiro, foi algum instante treinar, aprimorou a técnica de atirar, e você vê que tá bem melhor. Porque você cata o Resident Evil 7, você joga com o Ethan, aí você joga demo com o Chris, por mais que esteja num level altíssimo a versão do Chris, o jogo tá no easy perto de você jogar com o Ethan. E no Resident Evil Village dá pra ver que tipo, tá muito melhor a jogabilidade com o Ethan, né? E são duas demos que foram liberadas. A demo da Vila, The Village Demo, ou a demo do Castelo, The Castle. Então, a gente tem duas situações diferentes do jogo para jogar. O que eu achei mega interessante é como são os zumbis. Eu coloquei na minha crítica porque eu achei muito interessante. Eles parecem zumbis lobisomem, que são homens que fica em modo irracional e você vê nascendo os pelos, eles meio que com aquele instinto de lobisomem, só que sem consciência como um zumbi. E eu quero saber da história o que aconteceu para chegar nessa situação. Porque quando eu vi isso eu falei, meu Deus, que louco, que do caralho. Eu paguei um pau. Achei extremamente genial. Outra coisa que eu gostei, volta os quebra-cabeça. Porque em determinadas situações você só consegue passar de tais situações se você resolver o problema do quebra-cabeça naquela situação. Cara, que muito louco. É maravilhoso isso. Tem uma parte no jogo que você pega a chave de um carro. Só que você não pega só a chave do carro. Você tem que girar até achar um botão que você vai abrir e tirar uma chave de fenda do couro daquele carro. Caramba, velho. Olha que sacada, mano. É super genial isso. E você vê o próprio jogo te mostrando aquilo que a gente sabe há muitos anos, né? De como vem os zumbis. Porque no começo da demo da vila, você salva um pai e uma filha. E ele fala, não, eu tô ferido porque um monstro me atacou, que não sei o que. E aí você leva o cara pra dentro de uma casa, no meio de uma reunião você vê o cara virando um lobisomem, zumbi, e começa a atacar todo mundo. Você fica, caraca, é maneiro isso. Outra coisa,
o jogo tem seus sustos. Porque você tá jogando, de repente, do nada aparece um inimigo de onde você menos espera. Ele vem, pula assim na sua cara. Aí você fica, meu Deus! Como que eu vou passar por isso aqui? Aí você vai lá, equipa a arma, pá, pá, pá. O jogo está maravilhoso. Eu ainda não tenho pontos a criticar esse jogo, porque a demo não me mostrou coisas ainda a criticar. A demo só me mostrou coisas a querer jogar mais esse jogo. Na demo do castelo, você entra numa sala, sobe 5 pilares. Cada pilar tem um tanto de slot que vai de 1 a 4. Você começa a fazer coisas para que libere esses tais itens, que eu não vou dizer o que é, para você colocar nos slots. Colocando nos slots para ir abrir uma porta para você passar no jogo. E é cada coisa mirabolante. Você começa a conversar com os NPCs. A dublagem está maravilhosa. E eu sou um cara que eu sou chato com dublagem. É difícil elogiar alguma dublagem, porque tem dublagem de jogo que tá maravilhosa, tem dublagem de jogo que não tá aquelas coisas. Entendeu? Depois até cito exemplos, digo o que poderia ser e quais dublagens, mas... E aí você vê que tá uma dublagem muito bem feita. Não tem nada tão carregado, simplesmente estão pontuados. Você até consegue imaginar a voz para aquele personagem mesmo. Você fala, puta, essa voz ficou legal para esse personagem. E ficou sensacional. O trailer do jogo todo, de todas as coisas que vai vir acontecer, você fala, cara, quando que vai liberar isso aí para jogar? Temos a parte de criação de munição, temos parte de criação de itens de cura, mas meio que vindo do Resident Evil 7. O menu está muito melhorado em vista do Resident Evil 7, que tipo, tava meio limitado, meio bagunçado. No 8 ele já está um pouco mais bonito, um pouco mais organizado, um pouco mais orgânico. As coisas estão praticamente mais fáceis de você localizar no inventário. O que mais que eu achei interessante? As CGs bonitas, muito bonitas, muito bem feitas. Pô, o cenário, cara. Pô, perdi 10 minutos só olhando a paisagem. Paisagem bonita, paisagem assim meio que vistosa, sabe? Não tem muito o que falar, tipo, tá sensacional, tá maravilhoso. Entendeu? Você fala, você olha e fala, cara, que perfeito isso. Outra coisa que eu achei mega interessantíssimo mesmo, que eu diria pra vocês que vale muito a pena: os diálogos e o jeito como a trama foi tratada. E outra, você já entra com clima de suspense, porque você entra na casa, toda casa que você entra, ela sempre tá meio escura. Então você, como Resident Evil, cara, você já espera que venha alguma coisa de tudo quanto é canto da casa. Então você começa a entrar com cautela, você vai analisando os lugares, você vai observando. Aí você fica, será que é isso aqui? Será que é aquilo ali? E vai tendo ou não as surpresas do jogo. Vai ter. O jogo te permite isso. E é fantástico, é sensacional. O jogo vamos ter nas plataformas PlayStation, o 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, pro PC. Aonde você tiver a oportunidade de jogar, eu vou recomendar fortemente você jogar. Recomendadíssimo. Resident Evil, em parte histórica, começou no Resident Evil 0, onde Rebecca e um outro cara que eu não lembro o nome encontram os laboratórios da renomada e extinta Umbrella Corps
E eles descobrem que a Umbrella tá fazendo vários tipos de vírus para jogar no mundo. Para meio que criar uma pandemia mundial. Que o resultado seria nada mais, nada menos do que as pessoas se transformarem em zumbis. Para não ter mais a morte. E ela ficou presa dentro aquela mansão com um laboratório. E aí o pessoal da Stars pede para seus melhores agentes. Entre eles está Chris Rockfeld, Jill Valentine, Barry e Albert Wesker. A equipe Alpha e Bravo, eles percorrem toda aquela mansão para resgatar os companheiros que ainda estão vivos, né, e estão lá naquele recinto. E aí eles acabam descobrindo que, na verdade, o Albert Wesker, ele está extremamente envolvido com isso. Que ele, junto com a Umbrella Corps, estavam distribuindo. Aí temos muitas reviravoltas, muitas brigas. E o melhor jogo da franquia, que é o Resident Evil 1. A parte da Rebecca é no Resident Evil 0. E aí no Resident Evil 1 eles acabam salvando a Rebecca. O companheiro da Rebecca morre no final do Resident Evil 0. Então é só a Rebecca mesmo. E aí o Chris e a Jill, eles vão embora. Só que aí depois, quando a Jill vai pra Raccoon City, ela vai pra Raccoon City, se separa do Chris. E aí no mesmo... Antes, né, na verdade, um dia antes, né, de... Um policial novato, o Leon, ele aparecer em Raccoon City pra... começar seu dia como policial. Um dia antes tava tendo uma turbulência do outro lado da cidade, né? E a Jill Valentine tava tentando resolver. Que aí ela acaba descobrindo o Nemesis, o vilão mais icônico e que todo mundo ama de Resident Evil. Eu particularmente, eu gosto do Resident Evil 1, mas a galera prefere o 2, o 3, o 4, o 4 enaltecido. E quanto a Jill tá lutando contra o Nemesis, do outro lado da cidade, acaba no primeiro dia de emprego do Leon, ele acaba conhecendo uma mocinha, uma pobre menina, que tá procurando por seu irmão, que é a Claire Rockfield. E ela acaba conhecendo o Leon, enquanto eles estão ela está indo atrás do Chris. E aí acontece todos os eventos de Resident Evil 2. Que aí descobre que a família da Shelly está envolvida. Que aparece a Ada Wong tentando roubar todos os implementos. Que a família da Shelly cria os Tyrants. Que inclusive o pai dela acaba virando um Tyrant. Tyrant é legal, cara. É mó legal quando aparece o Tyrant de primeira vez, que aparece assim um olho assim ligando entre o braço e o ombro. Mó macabro. A macabra história do Tyrant. É, mano, é genial. Puta, a Capcom ali, os caras se renovaram pra caramba, velho. E aí, quando eles conseguem acabar com os Tyrants e ir embora de Raccoon City, a Jill consegue dominar o Nemesis, consegue acabar com o Nemesis. Uma coisa que é impressionante, no Resident Evil 2, no Resident Evil 3, eu não lembro do 1 porque eu não lembro do final, eles sempre resolvem tudo com um tiro de bazuca. No caso do Leon, a Ada joga a bazuquinha pra ele e dá um tiro de bazuca e mata o Tyrant. A Jill, no final do Resident Evil 3, ela cata uma bazuca e dá um tiro no Nemesis. Acabou a conversa. Aí houve a separação novamente. A Claire, ela acaba indo para um outro lugar, que ela também acaba conhecendo um outro rapaz, que eu não lembro o nome dele, que é o Resident Evil Code Verona. Todo mundo fala que é um jogão. Eu particularmente, eu acho que é um 2 ali um pouquinho melhorado, com as mecânicas ali do 3.
Mas tá ali, que ela também tá tentando descobrir onde mais a Umbrella tá envolvida com esses problemas desses vírus, o T-vírus, o G-vírus, o V-vírus, que criam uma absurda gama gigante de zumbis. E aí, enquanto eles se separam, o Chris não, o Leon, ele acaba virando a polícia federal praticamente, né? E ele acaba virando segurança do presidente do país. Aí você vê lá no começo de Resident Evil 4 lá, o pessoal dirigindo lá o carrinho dele pra ir lá pra vila, que ele tá indo ver se acha a Ashley. E ouvindo lá um maravilhoso Feira da Fruta. Entrei na Feira da Fruta. Ele lá de boa, ouvindo a musiquinha, um musicão envolvente. E aí acaba conhecendo a família Salvatore, que criou uma outra ramificação do vírus. Que é tenebroso. Ele estava conseguindo fazer um vírus no qual as pessoas não perdessem a consciência. Elas poderiam virar monstros, mas não perdiam a consciência. Não, então imagina que terrível, hein? De você virar um zumbi, você vê que você virou um zumbi, você matar as pessoas que você ama, você destruir tudo e manter a consciência. Parece muito aquele livro Eu, Robô. Eu, Robô não, é Eu Sou a Lenda. Que virou o filme do Will Smith, mas o livro é muito mais bacana. Porque no livro o cara que é o errado, porque os zumbis já tinham criado civilizações, já tinham se estabelecido todos como uns zumbis, uma civilização, tudo bonitinho, tinha estamento, tinha dinheiro, tinha tudo. E tinha a lenda do monstro que matava todo mundo, que era no caso seria o Will Smith, que matava o pessoal. Então, no Resident Evil 4, meio que a família eu não lembro se é Salvatore, mas eu acredito que seja Salvatore, eu não lembro. Para nomes eu sou péssimo para lembrar. Eu sei que Salvatore também é o dos viadinhos lá do Diário de Vampiros, mas eu lembro que acho que era eram os dois irmãos, o menino e a menina, que eles estavam criando. E aí o Leon consegue salvar a filha do presidente dessa situação, uma coisa muito horrível. E aí o Chris, ele acaba indo pra África pela BDSS, que a Stars virou a BDSS. E antes de tudo, a Jill, ela tava atrás do Wesker. E ela descobre o envolvimento do Wesker muito grande. Porém, o Wesker derrota ela, faz uma lavagem cerebral na cabeça dela, e ela acaba trabalhando para o Wesker. Mesmo ela sabendo que o Wesker é um vilão, que é um cara que não presta, que é um cara que está aí justamente para acabar com a humanidade, ela acaba trabalhando com ele contra a própria vontade. E aí o Chris vai para a África procurar a Jill e ver o que está acontecendo lá na África, né? Que lá ele conhece a Shiva. Neném. E aí o Chris e a Shiva vê que o vírus foi jogado na África. Então o pessoal lá na África tá tudo ficando zumbi, tá ficando um negócio bizarro. E aí eles tentam descobrir o que tá acontecendo. Que mais uma vez Albert Wesker está querendo acabar com a humanidade e transformar todos em zumbis. Que a Umbrella já não existe mais, porque no Code Verona eles conseguiram acabar com a Umbrella. Mas a Umbrella tem as suas ramificações, né? E dessas ramificações o Wesker tava lá com o pessoal na África. Teve a família, eu não lembro se é Salvatore. Eu vou falar Salvatore. Se tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Mas sem ofensinha, tá, amiguinha? É só aquela correçãozinha. O Chris, ele acaba lutando contra a Jill e consegue fazê-la voltar. E ele mata o Albert Wesker. Ou pelo menos ele entende que ele mata, né? Porque lembre-se que no final do Resident Evil 1, o Chris mete um balaço no peito do Wesker. E o Wesker aparece no Resident Evil 5. Porque o Wesker, ele injetou no corpo dele coisas de melhorias que eles estiveram estudando o vírus
O Wesker é um cara... não sei não, viu? Esse cara é perigoso. E aí a gente tem o Resident Evil 6, que ele mistura tudo. Porque o filho do Albert Wesker, ele é como se fosse uma cura, já que ele tem implantado praticamente muitas melhorias desse vírus. E ele não é afetado por nada, não afetou a consciência dele, não afetou nada. Junto com a Shelly, ou Shelby, eu não lembro o nome, que é a menininha do Resident Evil 2, que ela também entrou pra galera da Stars. Que eu não sei se ela tá mesmo como Stars, se ela tá como BDSS, mas ela tá ali no segmento. O Leon está junto com a sua amiga Helena. O Chris está com um amigo dele, que eu não lembro o nome do cara. E é obviamente que temos a Ada Wong também envolvida nessa conversa. Que é tudo pra quê? Meu, todo Resident Evil que tem o Leon tem a Ada. Todo. Não tem um Resident Evil com o Leon que a Ada não aparece. No Resident Evil 4 muita coisa aconteceu porque a Ada ajudou o Leon. No Resident Evil 2 muita coisa aconteceu porque a Ada salvou o Leon. E lembrando que o Leon levou um balaço por ela. E é meio tipo... Nem pode dizer que é friendzone, né? Porque a Ada é vilã, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Aquela é uma espiã, né? E por fim, mas não menos importante, né? É o que o Leon acaba descobrindo junto com a Helena, que o vírus tá virando mutagênico nas pessoas, porque agora elas não estão só virando zumbi. O vilão, por exemplo, do jogo, ele vira uma mosca gigante. Então, tipo, meio que eles estão transformando, não diria insetos, mas pode ser também insetos. Então tá meio que mudando as pessoas para transformar toda a árvore genealógica do corpo dela para algum animal. E mantendo a sanidade zumbi. Aí é o Leon de um lado, a Shelly com o filho do Wesker do outro, o Chris de outro lado e a Ada juntando toda a porra. Reunindo tudo ali para que tudo acontecesse do jeito que ela queria. No final, claro, o pessoal consegue resolver essa situação. E ali a gente vê que possivelmente não teremos mais nenhuma crise, que tudo foi sanado, que tudo com relação ao Albert Wesker, a Umbrella não acontece mais. Aí vem o Resident Evil 7 nos apresentando um novo personagem, o Ethan. O Ethan tem relatos, mas é teorias, que no Resident Evil 3 ele era um dos cientistas envolvidos com essa situação dos vírus. Mas é teorias, eu não sei se é verdade. O pessoal especula muito na internet. O Ethan, ele tá de viagem com a namorada dele. E aí a namorada dele desaparece no meio da viagem. Ele acaba entrando numa cabana pra ver se acha. Aí ele conhece uma família muito, mas muito louca. E eles têm injetado no corpo dele não sei se é uma feitiçaria, não sei se é um vírus controlado, porque pra mim ficou confuso isso. Eu terminei o jogo, mas ficou confuso pra caramba isso daí pra mim. E no começo do jogo, o pai de família, mete a peixeirada na mão esquerda do Ethan. Tipo, ele vai lá e arranca a mão do Ethan. Assim, na caruda. E aí o Ethan desmaia e o pessoal reimplanta a mão do Ethan com um relógio. Que aí acaba sendo o relógio onde que seria o menu. E assim, tipo, é uma viagem muito louca. Porque tem muitas coisas que acontecem no Resident Evil 7 dentro daquela cabana que é absurdo. Tipo, a mãe deles que estica os membros meio que parecendo uma aranha, meio parecendo uma formiga. E o jogo é extremamente assustador. Ele te pega muito no suspense, aquele suspense muito forte. E no final do jogo a velha é uma menininha. Ela é uma criança. O que deixa o jogo muito mais bizarro ainda.
A história fica bem... Porque tudo foi ideia da menininha. E foi muito bem montado, muito bem planejado. E no final do jogo, você escolhe se você implanta a seringa com a cura desse vírus na neta dessa menina. Porque sim, tipo, a família dela teve a família toda, mas ela termina o jogo como uma criança. Ela era uma velha caquética numa cadeira de roda. E termina uma menina. Ou você implanta a cura para sua namorada. Vai de você. E aí quando você consegue resolver toda essa situação, aparece o Chris. Só que o Chris parece estar mais novo. Então a gente não sabe se a história é no futuro, é no passado, porque o Chris está mais novo. Então é meio estranho. E aí tá vindo agora o Resident Evil 8, e é por isso que eu falo, eu não posso falar pra vocês, a história vai ser assim, porque a gente não sabe se a história é no passado ou se a história é no futuro. Porque, por exemplo, esse Ethan que o pessoal fala que tá envolvido nessas coisas tudo, no Resident Evil 3 aparece um computador que tem o nome dele, e ele já é dado como falecido no Resident Evil 3, então... Eu não sei, eu só sei que a Capcom meio que tá se superando cada vez mais, de tirar o chapéu pra eles, merecidamente, e torcer para que esse jogo venha sendo uma coisa maravilhosa, porque eles conseguiram inovar muito a história de Resident Evil, então o que a gente espera é que ele seja cada vez melhor. Então vocês que possuem um PC bom, um PS4, um PS5, um Xbox One, um Xbox Series S ou um Xbox Series X, peguem esse jogo, ele vai sair agora, dia 7 de maio. A expectativa para esse jogo depois da demo está extremamente grande. Eu tô esperando muito desse jogo, eu quero saber o que vai vir, como vai vir. E é isso aí, galera. A gente se vê num próximo podcast, ó. Próximo podcast aí vai ser surpresa. Mas vai ser coisa totalmente diferente de tudo que a gente já falou aqui. Então, nos vemos no próximo podcast. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram ou Instagram. Temos as nossas redes particulares, se vocês quiserem, só pedir nos comentários ou procurar pelos nossos nomes que vocês acham. E estamos também começando a trabalhar com o canal do YouTube, então procurem lá Protocolo XP no YouTube, se inscrevam caso não for inscrito, porque além da gente estar subindo o podcast lá, a gente vai começar a subir conteúdo também. E no próximo podcast aí, não sei se vai ser eu, se vai ser o Igor, mas a gente se vê no próximo podcast. Um beijo, um abraço a todos e fique aí com o nosso próximo podcast, né? Ativando todos os protocolos da cultura nerd geek. Junte-se ao Protocolo XP. Ideais iguais, com a história escrita, os destinos traçados se encontrarão, e daí pra frente, que foi possível de parar, e daí pra frente, não vai mais ter que fechar os olhos pra sonhar, mas o que tem que ser vai ser, mesmo que não seja o que falam.
seja o que falam, você já é um vencedor, pois Deus quem te presenteou com um dom que é raridade, é raridade. E quem diria que chegavam lá, acreditar que sim, porque já tá no sangue de quem foi predestinado a viver do lado do seu sonho, que tanto correu atrás, correu atrás. Que eu quero é bem mais, e com papel e a caneta uma revolução eles formaram, eles formaram. E daí pra frente ficou impossível de parar, e daí pra frente não vai mais ter que fechar os olhos pra sonhar, pra sonhar. Mas depois disso você pode crer que um guerreiro de fé não para não, não para não. E o suor que derramou e todo o tempo que esperou será a chave pra toda a verdade, toda a verdade. E quem diria que chegavam lá, acreditar que sim, porque já tá no sangue de quem foi predestinado a viver do lado do seu sonho,